Muito bem, vamos agora para a ministração da palavra do Senhor, nosso Deus. A você que está nos acompanhando aí na sua casa, no seu lar, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1, capítulo 1, versículo 13 ao versículo de número 19. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 13 ao versículo 19, vou ler apenas o versículo de número 13. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam, bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e os jumentos passeavam junto a eles. E eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Meus irmãos, nós vemos diante dessa passagem bíblica o anúncio da ruína da vida daquele homem chamado Jó. O tema para essa mensagem é superando a crise na família. Superando a crise na família. Jó foi um homem sincero, um homem temente a Deus, e segundo a palavra, desviava-se do mal. Mas um dia, aquele homem vai passar por uma das maiores provas, que eu creio que hoje, sobre a face da terra, pode ter alguém que possa passar por uma crise igual a Jó, mas dificilmente superará igual aquele homem. A família de Jó é um exemplo para nós de uma família que passou pelas mais terríveis e insuportáveis crises familiares. Nós vemos aí diversas crises, irmãos, dentro dos lares, das famílias hoje. E quando chega essa adversidade, muitos não sabem perseverar, persistir ou confiar em Deus, que trará a solução para o meu e o teu problema. Nós vimos aqui que quando os filhos de Jó se banqueteavam, Jó estava sacrificando pelos seus filhos. Jó estava orando a favor dos seus filhos. E nós vamos ver que a família de Jó é um exemplo de uma família que passou pelas mais terríveis e insuportáveis crises familiares. A família de Jó sofreu, na verdade, crise em 5 áreas vitais que nós podemos observar. A primeira delas foi na área de finanças. Jó perdeu todos os seus bens financeiros, tudo. Que a palavra de Deus vai dizer que ele era um dos homens mais ricos do Oriente Médio. Jó perdeu tudo. A outra área que foi atingida diante da família de Jó foi a saúde. Jó perdeu completamente a sua saúde. Outra área, os filhos de Jó. A prova que veio para com a vida daquele homem, Jó perdeu todos os seus filhos de uma vez só. Amizades que Jó tinha, ele também perdeu. E os seus amigos, que se outra hora dizia ser amigo deles, vieram adiante dele o acusando. E outra prova que Jó vai passar diante da crise que ele estava enfrentando é o seu casamento. Quando a sua esposa estava amargurada, vendo toda aquela situação, a cena em que Jó se encontrava, as perdas que eles tiveram dentro do lar, as perdas financeiras, a saúde, os filhos, a amizade, tudo indo de água abaixo, a sua esposa estava amargurada a ponto de dizer: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó superou a crise que ele estava passando.
Em momento algum, aquele homem ele chegou a se abalar a ponto de amaldiçoar Deus, a ponto de se murmurar contra o Senhor. Jó superou a crise e o Senhor lhe deu tudo outra vez, porque ele foi fiel. Mesmo em meio à crise, Jó permaneceu adorando, bendizendo ao nome do Senhor, como nós vamos ver, ele dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre esta nação. Não importa a crise, a situação em que você está enfrentando dentro do seu lar, temos que crer que Deus pode mudar o quadro, reverter a situação, porque Ele é Deus e Ele permanece ao meu e ao teu lado. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se nós formos olhar dentro da palavra do Senhor, nós vamos ver mais 4 exemplos de famílias que também passaram por momentos angustiantes, que enfrentaram crises. Lá em 2 Reis, capítulo 4, nós vamos ver a viúva, a qual Eliseu foi usado por Deus para aumentar o azeite daquela viúva e trazer ali, aleluia, queridos irmãos, o que necessitava para aquela mulher e seus filhos. Aonde a família da viúva que Eliseu aumentou o azeite. Nós podemos ver outro exemplo de outra família, que esta família era muito achegada ao Senhor Jesus. A família de Lázaro, uma família que acolheu por diversas vezes o Senhor, tinha ali um lugar preparado. Quando o Senhor Jesus ia ali à sua casa, ele tinha um lugar reservado para ele. A família de Lázaro, lá em João capítulo 11, nós vamos ver a história de Lázaro. A família de Jairo, nós vamos ver a história de Jairo lá em Lucas capítulo de número 8, do versículo 40 adiante. Nós vamos ver aí, conhecer a história de Jairo, um homem que conhecia os feitos e maravilhas de Jesus, mas em meio à crise que estava passando, prestes a perder a sua filha, ele recorreu a Jesus, porque ele sabia e já tinha presenciado os feitos que Jesus já tinha feito e que Jesus poderia salvar a sua filha. E outro caso que nós podemos citar é o caso da família da viúva de Naim. Capítulo 7 de Lucas, do versículo 11 a 47, nós vamos ver a história da viúva de Naim. Para aquela mulher não havia mais esperança, não havia mais solução, mas Jesus estava chegando na cidade de Naim para trazer a solução àquela mulher. A família hoje, meus irmãos, tem sido alvo de grandes crises nesses últimos dias. Crises que têm levado muitas vezes ao desespero, levado a pessoa a ser derrotada e fracassada. Mas é possível vencer as crises dentro da família, quando você coloca o Senhor Jesus diante de tudo isso. Se está passando pelo momento de desespero, convida Jesus para estar contigo. Se está passando pelo momento que você se encontra muitas das vezes sem força para orar, sem força de ir à casa do Senhor, sem força de louvar ou até mesmo de consagrar sua vida ao Senhor, convida Jesus para estar contigo em meio a essa crise, que Ele tem a solução. Eu citei aqui 4 exemplos que o Senhor tinha solução para este problema, e o teu caso, o teu problema não é diferente. A crise que você pode estar enfrentando hoje dentro da sua casa, do seu lar, não é diferente das demais, mas ela vai ser resolvida quando você convidar a Jesus para estar diante de ti, para resolver essa causa. Assim foi na vida de Jó. Ele confiou que o Senhor iria entrar com providência naquela causa. E tudo que o inimigo queria era que Jó se murmurasse, que Jó se levantasse contra o Senhor. E ele não fez isso, porque ele confiava no Senhor nosso Deus. E é bem interessante, se nós olharmos para a palavra do Senhor, muitas das vezes nós vemos alguns pregadores criticando a mulher de Jó,
mas foi aquela mesma mulher que esteve ao lado de Jó todo momento, na crise que ele estava passando. Ela esteve do início até o final, mas foi a mesma mulher que o Senhor usou para restituir o lar de Jó novamente, como vai dizer o capítulo 42, que Deus restituiu, deu em dobro tudo a Jó novamente. Foi a mesma mulher que lá no início disse: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas foi esta mulher que esteve ao lado dele todo momento. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Devemos entender então que quando passamos por crise, corremos o perigo de fracassarmos, de esfriarmos na fé, mas temos também a excelente oportunidade de sermos verdadeiros campeões na fé. Como? Porque nós vamos, adiante desta crise, buscar ao Senhor, se aproximar mais dele, como vai dizer Tiago lá no capítulo 4, versículo de número 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós, limpai as vossas mãos, pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que diante da crise de Jó, o Senhor reverteu o cativeiro daquele homem e restituiu o lar de Jó. Louvado seja o nome do Senhor. Quero dizer algo para ti nesta tarde, que a tua crise, o problema que você está passando ou enfrentando dentro do teu lar tem solução, sim, se você confiar no Senhor nosso Deus. Se você buscar Ele, crendo que Ele pode operar e fazer um milagre na sua vida, haverá solução para o teu lar nesta tarde. Fica aí essa palavra aos vossos corações, que o Senhor vos abençoe no nome de Jesus. Amém.